Estamos recebendo a professora Poliana Gama, vereadora à Câmara Municipal de Taubaté. Boa tarde, professora Poliana. Boa tarde, gente. Poliana, eu vendo o jornal Contato, que saiu no sábado passado, está lá na capa as eleições de 2012, o tabuleiro está se formando. E ali aparecem várias fotografias, inclusive a sua. Aparece do Padre Afonso, da Graça, do Henrique Nunes, do Ortiz Júnior, a sua e a Vera Saba. E a Vera Saba. Pois é. Esse tabuleiro está mesmo formado dessa forma, dessa maneira? Ou existe novidades? Você se concorda que você vai participar desse tabuleiro como candidata às eleições da prefeitura para prefeita municipal, coisa semelhante ou não? Bom, ainda acho que está muito cedo. E se a gente for pensar no tabuleiro, devido aí à performance de cada um dos componentes do tabuleiro que a gente apresentou nessa última eleição, pode-se entender que essas são algumas peças, pessoas que estarão participando do processo com mais empenho e até pela linha de pensamento, pela bandeira que cada um aí tem na sua vida política, na trajetória política e na sua proposta. Daí, por outro lado, também eu penso assim, se a gente for ver, eu não sei jogar xadrez, mas minha filha joga. Então, ali não tem todas as peças, tem várias outras peças também que elas podem aí ser tão importantes quanto essas pessoas que já se apresentam com a sua votação, com a sua bandeira, com a sua proposta. Podem surgir aí e de repente dar um checkmate. Pois é. Nesse tabuleiro, acho que, penso, e peço a sua discordância ou concordância, eu penso que entraria, assim, de pronto, o Antônio Mário como candidato a prefeito. Você acha que é plausível ou, no entanto, você sente no Antônio Mário que ele se candidata ou sente que ele faz acordo com alguém? O que você sente a respeito? Olha, o Antônio Mário nunca, assim, até hoje, nas nossas conversas na Câmara Municipal, ele nunca me falou assim claramente, olha, eu quero ser candidato a prefeito. Mas para quem já foi prefeito, é lógico que ele vê todo esse processo administrativo de uma cidade. Hoje ele como vereador, apesar disso, ele tem a visão de prefeito e acredita que lá no fundo ele deva ter aí a vontade de colocar o nome dele mais uma vez. Já ouvi sim, por outro lado, por exemplo, o próprio Henrique Nunes, numa análise assim, nada aprofundada do resultado das eleições, aprofundada assim, a gente sem nenhum papel, sem fazer matemática nenhuma, mas ali na Câmara ele fala assim para mim, olha, diante do que a gente está vendo, ambos os candidatos a deputado estadual, apesar de uma votação significativa, se você for comparar com o que eles tiveram na votação do prefeito, eles até tiveram menos votos. Então, de repente, não sei, mas isso o Henrique falando, acredito que o Antônio Mário ele vai ter um fôlego para poder se colocar candidato. Então tem assim, o nome do Antônio Mário é um nome que é falado. Já ouvi bastante gente dizer, mas dele mesmo, se ele vai ser, eu não sei, não tenho essa resposta. Mas é uma pessoa que poderia ser mais uma peça. Aliás, nós esquecemos de incluir o Henrique Nunes, que está na capa do ele está também. Henrique Nunes. E você olha Taubaté, que tem sido administrada de uma forma populista há muito tempo. Com exceção dos 2 últimos anos da administração do Antônio Mário, Taubaté tem sido administrado de forma populista. Não tem nenhum desprezo pelo populismo.
compreendo o populismo até questão cultural. Né, como uma coisa importante na história política brasileira. Mas tem sido populista o nosso sistema, tem sido populista o nosso sistema. Se você pegar, exceptuando os 2 últimos anos do governo Antônio Mário, o resto é puro populismo. Aquele populismo de realizações pontuais. Não é um projeto, um plano de metas, alguma coisa pensada para daqui a 30 anos. Não é. É tudo pontual. Onde é que está o buraco para te mandar tapar? Essa é a filosofia. Você concorda com isso ou não? Olha, eu não concordo. E até foi isso tudo que, essa visão que eu passei a ter da política, depois que comecei a estudar a respeito, em especial as políticas públicas educacionais, que me permitiram ver o quanto que Taubaté poderia ter avançado mais e não avançou. E estabeleci até um parâmetro, porque eu trabalhei na administração do Emanuel Fernandes em São José dos Campos, na área da educação em São José. E pude ali, nos 2 anos de trabalho assim intenso, com dedicação, verificar que havia planejamento, e um planejamento que não era só do setor educacional, mas um planejamento integrado. Aqui em Taubaté, em termos de planejamento, se a gente voltar um pouquinho, eu vejo assim, do que eu acompanhei também, que a minha memória, né, eu lembro mais, o que a gente tem de leis em questão de zoneamento, lei orgânica, bem, foi com Salvador Courier. Dos prefeitos que passaram, exceto como você colocou os 2 anos do Antônio Mário, um mandato assim mais técnico, com o objetivo mesmo de estabelecer políticas públicas com metas a curto, médio e longo prazo, veio com Salvador Courier. Ele não pôde continuar, não teve como. Tentou voltar algumas vezes, mas a população não o elegeu. Mas teve sim. Tanto é que praticamente parte de legislação, código administrativo que nós temos hoje na cidade, tudo isso, em termos de estrutura administrativa, legal, é resultado do governo de Salvador Courier. Até porque ele começou a fazer essas gestões por conta das determinações da própria Constituição de 88, que o obrigou então a aplicar e iniciar esse trabalho de planejar melhor a nossa cidade. Depois a gente tem aí toda a história que mostra como que, infelizmente, a cidade tem sido conduzida. Muita gente olha para os problemas de hoje e quer atribuir só ao administrador atual. E eu penso, lógico que o administrador atual ele tem a sua responsabilidade também, mas a gente não pode esquecer que o hoje é resultado do ontem, das ações que nós tivemos anterior a este presente, né? E até cito um exemplo da educação. Hoje, até a gente estava comentando antes de iniciar a entrevista, eu visualizo uma melhora no sistema de ensino de Taubaté, da educação municipal, a médio prazo, considero relativamente bom, devido ao esforço da equipe, dos profissionais, mas a gente tem muito que melhorar ainda. E considero que a gente vai ter essa melhora, e aqui um otimismo crítico, a médio prazo, porque agora a gente está adequando melhor a relação de número de alunos em sala de aula para cada professor. Hoje nós temos primeiro ano com 25 alunos. Eu fui professora de 1ª série lá no Areão com 40 alunos na sala de aula. E o prefeito não era o prefeito atual. Então a gente tem que pensar nisso também. E por que lá atrás tinha 40 alunos e por que agora a gente está com 25? Então, outro motivo. Em 96, 97 a gente teve a legislação do Fundef, hoje é Fundeb. Essa legislação passou a dizer o seguinte: cada estado, cada município vai ajudar a compor um fundo de desenvolvimento da educação e esse dinheiro depois ele vai ser distribuído entre o número per capita de alunos que cada sistema de ensino tiver.
Ou seja, muitas prefeituras, de uma maneira até irresponsável, passaram a colocar o seguinte: quanto mais aluno eu tiver, mais dinheiro eu recebo. Por isso que, se a gente for voltar um pouquinho na história, a gente vai começar a lembrar que lá para 97, 98, 99, 2000, 2001, as salas de aula das escolas municipais eram superlotadas. Depois, com a expansão da rede, que começou a construir um monte de escola para tudo quanto é lugar, a gente começa a visualizar hoje essa melhor distribuição. Temos algumas pontualidades ainda, né? Por exemplo, a escola do Santa Luzia, que tem assim um número que chegou no limite, 37, 35 alunos. A gente não quer que passe hoje de 35. Então lá a gente tem ainda a sala com 37. Temos que reduzir aí para 35. Mas para a gente conseguir isso hoje, lá atrás, o resultado que a gente vê aí de SAEB, de Enem, Prova Brasil, das séries finais, também começou lá atrás. Então, se vai bem, ou se vai mal, ou se não vai tão a contento, tem que ver como é que foi feito no início também, esse processo todo. E por aí a gente começa a perceber o seguinte: asfalto, um monte de lugar, a gente vê aí um monte de buraco. Nossa, mas tinha prefeito que deixava o asfalto todo bonito, todo ótimo, coisas pontuais, como o senhor falou, não resolvia o problema. E aí a gente vai ver a qualidade do asfalto. Então parece assim que muitas vezes foi utilizado um asfalto que era para, de repente, de 2 ou então de 3 em 3 anos, ter que asfaltar tudo de novo. E quem ganhava com isso? A população achava de certo até, que bom, está asfaltando. Mas um asfalto que não era de qualidade. E poderia ter sido colocado um de qualidade para durar 6 anos ou mais. E não foi colocado. Então eu acho que o problema é muito maior. A gente tem discutido muito assim, a questão do populismo. É muito só o efeito. As pessoas não veem o que causou tudo isso. Por que as pessoas são levadas a acreditar que só de repente receber uma cesta básica é a boa prefeitura, é o bom político, aquele que leva a cesta básica, ou que ajuda com presente em Dia das Crianças? Por que elas são levadas a isso? Porque nós não tivemos aí uma formação cultural, educacional, que permitiu às pessoas a entenderem e a gostarem de política. A elite política dominante, ela foi tão assim, acredito que sarcástica, tem sido tão assim sarcástica, que ela sabe muito bem o que ela quer. Hoje, nesse mundo nosso, onde a economia toda mundial ela é, na verdade, ditada pelo conhecimento, quem tem poder sabe muito bem. Quem tem poder é quem tem conhecimento. E não tem como você ter conhecimento se você não tiver um processo, né, uma educação bem estruturada. Não é só a educação do A, I, O, U, não, que eu estou falando aqui. É uma educação básica, é uma educação técnica, uma educação científica, para você poder ter isso que move hoje a economia mundial, que é o poder, que é o conhecimento. Se a gente não tem isso consolidado, como as elites fizeram, acredito eu, aqui no meu modo simples até de pensar, bom, a gente não quer dividir o poder com as pessoas. Então o que você faz? Você não dá uma educação de qualidade. Aqueles que querem fazer uma educação de qualidade, você desvaloriza essas pessoas, fazem essas pessoas ficarem desmotivadas a não acreditar mais no sistema, porque tende então a piorar o sistema.